Descubra o plano divino. Tudo tem motivo em nossas vidas, revelando o sagrado milagroso de Deus. No terceiro ano do reinado de Saul, em Betlehem, na terra de Canaã, a atmosfera estava pesada com o temor de um desafio insano. As colinas verdejantes ao redor do campo, normalmente cheias de vida, pareciam ecoar os lamentos de um povo apreensivo. Davi, o menor dos filhos de Jessé, ouvia frequentemente os sussurros de medo entre os homens em sua aldeia. A sombra do gigante filisteu Golias pairava sobre Israel, desafiando o exército de Saul com arrogância, e a fé do povo se esvaía entre inquietações. Davi, um simples pastor, passava os dias cuidando de seu rebanho e tocando sua harpa, buscando a presença de Yahweh nas noites estreladas. Sua devoção era profunda, e a natureza se tornava seu templo, onde ele clamava ao Senhor em solidão. Contudo, tudo mudou quando o profeta Samuel, obedecendo a uma ordem divina, lhe ungiu em segredo, escolhendo-o como futuro rei. A unção trouxe confusão ao coração de Davi. Como um simples pastor poderia enfrentar um gigante? O chamado de Deus ecoava em sua alma, mas a responsabilidade parecia avassaladora. Em uma visita ao acampamento de batalha, levando pão e queijo a seus irmãos, Davi testemunhou o desafio do gigante. O olhar aterrorizado dos homens, incluindo seu irmão Eliabe, refletia o desespero de uma nação paralisada. Como poderia um homem tão pequeno no meio daquela multidão de guerreiros dar a cara ao tapa? Tinha ele, um pastor de ovelhas, algo que poderia enfrentar tal monstruosidade? Davi sentiu uma chama de coragem acender-se em seu peito. Ele se aproximou de Saul e, antes que suas palavras pudessem ecoar no ar tenso, fez sua oferta. Deixe-me ir e enfrentar o filisteu. O rei, inicialmente hesitante, foi convencido pelo relato das vitórias de Davi sobre leões e ursos que ameaçavam seu rebanho. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Com apenas uma funda e 5 pedras lisas, Davi se encaminhou para o combate. As almas dos israelitas observavam com uma combinação de incredulidade e esperança. Ele gritava contra Golias: "Você vem a mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." O eco de suas palavras ressoou poderosamente, como um trovão divino em meio ao silêncio do medo. Ele se movia com uma confiança que não era própria, mas sim um reflexo da aliança entre o Criador e seu povo. Ao avançar, Davi sentiu que não apenas lutava com armas, mas estava armado com uma fé implacável. O que estava em jogo não era simplesmente uma batalha física, mas a distinta manifestação do plano divino. Ele, um simples pastor, estava prestes a tornar-se o símbolo da resistência de uma nação chamada a confiar no Senhor. Assim, o destino de Israel e de Davi estava prestes a se entrelaçar de uma maneira que desafiava toda lógica, revelando que nas noites mais sombrias, a luz da vitória de Deus pode brilhar mais intensamente. O clímax se aproximava, e uma nova era estava prestes a surgir. Davi lançou a pedra com uma precisão sobrenatural, a funda girando como uma extensão de seu próprio ser, e a pedrinha encontrou o centro da testa do gigante Golias. A queda do filisteu foi como a explosão de um trovão em meio ao silêncio opressivo do acampamento israelita. O guerreiro imponente tombou ao chão, e uma onda de incredulidade tomou conta dos soldados de Saul. O que parecia impossível havia se concretizado. Davi,
agora revestido de uma coragem divina, correu em direção ao corpo do gigante caído. Ele pegou a espada de Golias e, com um único golpe, cortou a cabeça do inimigo que havia aterrorizado Israel por tantos dias. O rugido da vitória irrompeu do jovem pastor, mais potente do que o barulho das armas. O Senhor dos Exércitos nos deu a vitória, proclamou ele, e a alegria tomou conta do acampamento. Os filisteus, ao ver seu campeão derrotado, fugiram em desespero. O campo de batalha, que antes estava ensopado de medo, agora ecoava com os gritos de alívio dos israelitas, que se lançaram em uma perseguição feroz atrás de seus inimigos. A vitória de Davi não era apenas um triunfo militar. A mão de Deus estava claramente sobre ele, e começava a se cumprir a promessa que o Senhor havia feito ao seu povo. Alguns dos soldados de Saul, maravilhados com o feito de Davi, se aproximaram para saudá-lo. "Você foi tremendamente corajoso", exclamaram. "O Senhor realmente estava com você." Uma alegria incontrolável iluminava os olhos de Davi, e por um momento ele sentiu o peso da unção que havia recebido de Samuel. O que antes parecia um fardo, agora se tornara uma glória. No palácio, quando Saul viu Davi retornando como um herói, seu coração estava repleto de uma mistura de admiração e temor. Ele convocou o jovem pastor e perguntou: "De onde você é, jovem?" Davi respondeu com a simplicidade de seu coração: "Sou filho de Jessé, de Belém." Mas, mesmo na alegria da vitória, algo perturbava o espírito de Saul. O eco da melodia que Davi tocava em sua harpa durante os dias de paz ainda estava fresco na memória do rei. No entanto, a batalha não estava somente no campo. Algo maior se aproximava, uma luta interna dentro do coração de Saul, que agora via em Davi uma rivalidade que ele não poderia ignorar. Com o povo exaltando Davi pelas vitórias que ele havia conquistado, as canções começaram a se espalhar. Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares. Essas palavras eram como flechas no coração de Saul, e seu ciúme crescia, sem que ele pudesse impedir. Em seus olhos, Davi deixava de ser um simples pastor e se tornava uma ameaça. O Senhor havia escolhido Davi, mas ainda havia um caminho difícil pela frente. Enquanto isso, Davi continuou a servir em harmonia, tocando a harpa para acalmar o espírito perturbado de Saul. Mas o destino reservado por Deus era maior do que a presença de um jovem pastor em uma corte real. Um plano divino estava em andamento, que revelaria não apenas a grandeza de Davi, mas também uma lição fundamental sobre confiar na soberania e nos desígnios do Senhor. E em meio a este mistério crescente, um novo gancho da história divina se formava. Como Deus usaria o ciúme de um rei para forjar o caráter do homem segundo o seu coração. Assim, o desenrolar dos eventos levaria Davi por trilhas de proveito e dor, levando-o a entender mais sobre o propósito de Deus em sua vida, enquanto um novo capítulo se preparava para ser escrito em sua jornada de fé. O sol se punha lentamente sobre o acampamento de Israel, lançando sombras longas e inquietantes que dançavam sobre o campo de batalha. A vitória sobre Golias ressoava nos corações dos israelitas, mas em meio a essa alegria, o espírito de Saul se tornava tempestade. Ele se retirou para seus aposentos, atormentado por pensamentos que o consumiam. A canção dos soldados ecoava em sua mente e, com cada nota, seu ciúme se afundava mais fundo em seu coração. Davi, ainda radiante com a vitória e o reconhecimento que recebera, sentiu uma estranha mudança no ar. Enquanto tocava sua harpa, as melodias que outrora acalmavam o rei agora pareciam chamar a atenção de um monarca cada vez mais instável. As cordas de seu instrumento ressoavam não apenas a alegria, mas também a pressão e o medo que se acumulavam em Saul. Na quietude da noite, Saul, tomado pela ira cega e pelo espírito maligno que o atormentava, decidiu que a presença do jovem pastor não poderia ser mais tolerada. E assim, em um momento de desespero e confusão,
lançou uma lança contra Davi enquanto este tocava. A moderna abordagem da insegurança do rei se manifestou em um desejo de eliminar a ameaça que via em Davi. Mas, ao invés de sucumbir ao destino sombrio que Saul desejava, a mão de Deus havia preparado Davi para escapar. Com um ágil movimento, Davi se desviou, e a lança passou zumbindo ao seu lado, cravando-se na parede atrás dele. Ele percebeu que a batalha não tinha terminado, mas que um novo tipo de guerra começava, uma batalha que não era apenas contra filisteus, mas dentro das fronteiras do coração humano. A partir daquela noite, Davi se viu forçado a fugir. Cada passo que dava por aquelas trilhas sombrias da Judéia não era apenas uma busca pela sobrevivência, mas uma jornada de aprendizado e dependência total do Senhor. Enquanto se escondia em cavernas e florestas, Davi se lembrava das promessas de Deus que ainda ressoavam em seu espírito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. A solidão do caminho revelava o mistério do plano divino, e cada grito da natureza ao seu redor refletia a gloriosa presença de Deus. Ele se lembrou das promessas feitas a seus antepassados, da aliança com Abraão e da proteção sobre Israel. Em momentos de dúvida, orou fervorosamente. Inclina, Senhor, o teu ouvido e responde-me, porque estou necessitado e aflito. Salmo 86:1. No entanto, enquanto Davi enfrentava sua própria provação, na corte, a luta de Saul se tornava cada vez mais insuportável. Ele começou a consultar praticantes de artes obscuras em busca de consolo, cada vez mais distante das verdades que uma vez estiveram em seu coração. O Espírito do Senhor se afastava dele, e a escuridão entrava cada vez mais em sua alma, fazendo-o crer em ilusões e medos. A tensão aumentava, e uma nuvem de destruição se preparava para se abater sobre a casa de Saul. A cada movimento de Davi e cada sombra em seus sonhos, a soberania divina se revelava. A saga de um jovem ungido fugindo de um rei ciumento estava apenas começando, e a questão bolha no ar. Como Deus reverte uma busca pela destruição em uma preparação para a glória. O Senhor, soberano e onisciente, começou a trabalhar nas sombras, trazendo não apenas um tempo de tribulação para Davi, mas um desdobramento de fé que moldaria a história de Israel. E à medida que as páginas dessa história se desenrolavam, um plano celestial mais profundo e insondável estava em ação, levando Davi a descobrir que a dependência de Deus era a chave para sua vitória verdadeira. Enquanto Davi se escondia nas cavernas de Adulão, clamando ao Senhor por socorro, seus pensamentos eram frequentemente tomados por visões do futuro. Ele se lembrava do dia em que foi ungido por Samuel, quando o óleo sagrado desceu sobre sua cabeça, consagrando-o como o próximo rei de Israel. Mas o que se passava agora na mente do jovem pastor era o medo de que aquelas promessas se tornassem apenas uma miragem distante, perdidas nas sombras de sua perseguição. As noites eram longas e frias, e a solidão o consumia como fogo. Ele se perguntava se havia algum propósito nas provações que enfrentava. O vento uivava através das fendas das rochas, sussurrando palavras que pareciam ser tanto de encorajamento quanto de desespero. Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturba em mim? Ele se lembrou da palavra do Senhor, e as dulcíssimas promessas eram um bálsamo para seu espírito angustiado. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42:5. Na corte de Saul, o rei estava em um caminho de desespero e mais confusão. A angústia o atacava com fervor, e ele buscava respostas nas sombras, cercando-se de conselheiros e adivinhos que lhe ofereciam palavras envenenadas. A última esperança de Saul estava em uma necromante em Endor, que, segundo suas mentiras, poderia trazer de volta aqueles que já partiram. Vá àquela mulher, ordenou, mas a desobediência às leis de Deus pesava cada vez mais em seu coração. Na noite em que Saul buscou aquela mulher, as estrelas se ocultaram sob nuvens escuras, como se o próprio céu estivesse em luto.
Ao chegar à barraca da mulher, o rei, disfarçado por medo de ser reconhecido, sussurrou: "Traga-me quem eu te pedir." Mas a mulher, ao perceber quem ele era, estremeceu, sabendo que o rei havia exilado os consultores de espíritos malignos. Ela hesitou, mas Saul insistiu, e as palavras astutas do rei trouxeram uma promessa de proteção. Enquanto Davi buscava consolo nas cavernas, a atmosfera em Israel estava carregada de tensão. Os mensageiros traziam notícias que chegavam como lâminas afiadas, cortando sua esperança. As traições estavam à espreita, e cada novo dia trazia consigo um medo renovado de que Saul finalmente conseguiria encontrá-lo. Mas o Senhor, que sempre esteve presente, enviou pela manhã homens valentes, descontentes e aflitos, que foram se juntar a Davi. Sem saber, eles começavam a formar um exército, e aquele se tornaria um dia o embrião de uma nova nação. Davi, você será nosso líder. Eles proclamaram: fique firme no Senhor, e juntos lutaremos contra a tirania que nos atormenta. No entanto, a escuridão na alma de Saul crescia. Ele não apenas se afastou de Deus, mas estava agora sendo guiado por ilusões que o levavam a ver fantasmas, onde só havia um plano divino em andamento. O que saía de seus lábios não era mais uma canção de alegria, mas um cântico de desespero. Davi, onde estás? Ele gritava para o horizonte, sem saber que o verdadeiro significado de sua busca versus a proteção divina estava prestes a ser revelado. E assim, enquanto o destino de ambos se cruzava em uma dança de luz e trevas, algo se preparava para acontecer. Uma nova reviravolta emergia, forjando novidades nas correntes da história. Mas o que Davi não sabia era que Deus havia preparado um caminho de escape não apenas para ele, mas também para toda a nação de Israel. Qual seria a revelação? Que desdobramentos se ocultavam no plano do Senhor? As páginas do tempo estariam prestes a virar, e Davi, mesmo em sua fragilidade, descobriria que o verdadeiro poder não reside no trono ou na espada, mas na fidelidade de um Deus que nunca abandona seus filhos. Enquanto o eco dos gritos de Saul ainda ressoava em seus ouvidos, Davi sentiu a convicção de que um confronto estava se aproximando. Ele se reuniu com seus valentes, e juntos, sentaram-se ao redor de uma fogueira que iluminava seus rostos cansados, mas determinados. O calor do fogo era um contraste ao frio que permeava a caverna, e também ao desespero que havia no coração do líder perseguido. Meus irmãos, Davi começou, com a voz firme mas carregada de emoção. A nossa luta não é apenas contra um homem, mas as forças que se levantam contra a vontade de Deus. O Senhor tem sido nossa luz e salvação. A Ele devemos confiar. Neste momento, um dos guerreiros, chamado Abisai, ergueu suas mãos e disse: Mas, Davi, como podemos ter certeza que Deus está conosco? Às vezes a noite parece eterna, e as promessas se escondem como estrelas atrás das nuvens. Apenas um dia antes, Davi teve um sonho em que uma águia majestosa voava pelos céus, e ele ouviu a voz do Senhor dizer: Eu sou aquele que guarda Israel. Não cochilarei e não dormirei. Essa visão agora lhe dava forças, e ele disse: Lembremo-nos das vitórias passadas. O mesmo Deus que me livrou das garras do leão e do urso, também nos livrará de Saul. Ele nos fez promessas, e elas se cumprirão se permanecermos fiéis. Enquanto as palavras de Davi permeavam o coração de seus homens, algo surpreendente aconteceu nas terras de Israel. No acampamento de Saul, a escuridão que havia tomado o rei se tornava palpável. Ele se sentou em um trono nostálgico, mas a solidão o abraçava. A cena da necromante que invocara o espírito de Samuel ainda estava viva em sua mente, e as palavras do profeta ecoavam: Por que me inquietas fazendo-me subir? Saul, dissera Samuel, o Senhor se afastou de você, e é Davi quem reinará. O rei, agora tomado por um desespero estranho, suspirou pesadamente e perguntou a um de seus guardas: Por que não buscamos ainda mais força? Se ao menos eu pudesse ter o conhecimento de quando e onde Davi irá aparecer.
Eis que se levanta um espírito maligno contra ti, respondeu um conselheiro. Seria bom buscar uma oportunidade. Criaremos uma armadilha que deixará Davi sem opção. Enquanto isso, Davi e seus homens estavam se preparando para uma ação. Ele queria explorar as terras vizinhas, saber onde a cidade de Keila ficava. Havia rumores de que Saul estava se aproximando com seu exército, e a urgência em seu coração crescia. Ele orou fervorosamente. Senhor, será que entregará os homens de Keila em suas mãos? Estou ciente dos riscos, mas confio em ti. Na imensidão da noite uma resposta chegou. O Senhor disse a Davi: sim, eles te entregarão. O temor de Davi não era com o desafio que viria, mas pelo que suas decisões poderiam significar para o povo. Ele reuniria coragem e se dirigiria ao povo, desejando não apenas liderá-los em batalha, mas também em oração e ação de graças ao Deus que sempre o acompanhava. Assim, com corações ressonantes de fé, Davi e seus seguidores partiram para Keila, onde a alvorada parecia promissora. Mas, paralelamente, a sombra da traição ainda se esgueirava em cada esquina de Israel. Os planos de Saul e as dúvidas que se instalavam na mente de Davi estavam prestes a se entrelaçar de maneira inesperada. Ao voltarem-se para o horizonte, uma visão se formou. As nuvens escuras começaram a abrir, revelando uma luz tênue, como um aviso do céu. O que está acontecendo? Questionou Abisai. Mas Davi, em um momento de clareza, vislumbrou que a luz não era apenas um fenômeno, mas um sinal da presença divina, assim como a lâmpada acesa que guiava cada um dos passos que estavam por vir. E quando Davi levantou seus olhos mais uma vez, estava ciente de que a estrada à frente seria repleta de provas. No entanto, a promessa do Senhor estava bem viva em seu coração. Ele entendeu que, por trás de sua jornada, se desenrolava um plano soberano, e esse plano, embora velado à vista de todos, tinha suas raízes na fidelidade de um Deus que sempre cumpre suas promessas. Assim, Davi preparava-se para um desfecho que, como as nuvens que se dissipavam, revelava a glória de Deus que estava prestes a se manifestar de maneiras que nem ele nem Saul poderiam imaginar. Em cada desafio, havia um lembrete de que Deus estava orquestrando um grande retorno. Qual seria o desfecho desse conflito? Ele se perguntava. A resposta se desdobrará em sua sabedoria e poder. Chegou o dia em que Davi e seus valentes se aproximaram das portas da cidade de Keila. O sol se erguia como um testemunho glorioso, iluminando a terra que, por muito tempo, tinha sido obscurecida pela opressão de Saul. O murmurinho da povoação começou a ressoar, à medida que rumores sobre a chegada de Davi se espalhavam. Aqueles que conheciam Davi falavam em sussurros. É ele, o ungido do Senhor, que tão valentemente defendeu Israel. Mas a parte do fervor da multidão, Davi sentia uma pressão crescente sobre seu espírito. Ao entrar na cidade, ele percebeu que não era apenas um encontro com os residentes de Keila, mas um teste da confiança que ele colocava em Deus. Olhou em volta e viu rostos ansiosos mostrando alegria misturada com temor. E sempre que sua mente vagava novamente até a cena horrenda no acampamento de Saul, a imagem daquela armadilha que ameaçava suas vidas se renovava. Davi suspirou e reuniu os líderes da cidade. Meus irmãos, começou. Vocês sabem que a batalha não é somente contra homens de carne, mas contra forças que se levantam para desviar a obra do Senhor. Vim aqui porque o Senhor prometeu que venceríamos os filisteus que se levantam contra vocês. As palavras de Davi trouxeram esperança a muitos, mas outros hesitavam, cientes da perseguição implacável de Saul. Nossa cidade é pequena, disse um dos anciãos, com a voz embargada. Se os homens de Saul nos encontrarem abrigando você, seremos condenados à destruição. Não sabemos se podemos confiar em sua proteção. Davi, percebendo a ansiedade nos corações dos cidadãos de Keila, buscou a orientação do Senhor em oração. Senhor, se sou eu quem deve realizar esta batalha, que o teu Espírito direcione nossos passos. A resposta veio com clareza.
como um sussurro do vento. Levanta-te e ataca os filisteus. Eu estou contigo. Animado pela certeza de que Deus estava presente, Davi convocou seu exército e, com a coragem renovada, marchou contra os filisteus. A batalha que se seguiu foi feroz, mas, como havia prometido, o Senhor lutou por eles. Cada golpe de espada e cada grito de guerra ecoavam pelo campo, reverberando com a força da aliança de Deus. Logo, a vitória foi assegurada, e os filisteus foram derrotados. Mas enquanto os homens celebravam, uma notícia sombria chegou a Davi de um mensageiro apressado. Os homens de Saul estão se aproximando. Ele vem com o seu exército em busca de você, Davi, para capturá-lo. O coração de Davi afundou. Os habitantes de Keila nos entregaram, pensou, sentindo a dúvida apertar seu coração como um garrote. Ele sabia que a traição poderia ser uma possibilidade prevista pela sua escolha de ajudar a cidade. Em momentos como esse, a confiança em Deus poderia oscilar entre a certeza e o desespero. Ele reuniu seus homens novamente e fez uma oração fervorosa, pedindo clareza a Deus. Com as palavras do Senhor ecoando em sua mente, ele sentiu a necessidade de sair de Keila, antes que a cidade se tornasse um ponto de queda. Deus nos guiou para a vitória aqui, mas agora devemos escapar para evitar a ira de Saul. É hora de ir adiante. Enquanto deixavam a cidade, um anseio profundo preenchia o coração de Davi. Aquela cena, vívida e perplexa, saturava suas memórias de traições e fragilidades humanas. No entanto, ele confiava que o Senhor tinha um propósito que transcenderia a traição. À medida que se afastavam, Davi não conseguiu evitar de refletir sobre as palavras que zapisam em Salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. Guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor ainda era sua fortaleza, mesmo em meio a orações não ouvidas e incertezas. Assim, enquanto se afastava, um novo plano divino formou-se nas sombras, aguardando a revelação. E assim, embora as nuvens da traição começassem a se dissipar, o plano soberano de Deus estava prestes a se desvelar, trazendo à luz aspectos da história de Davi que ainda não havia sido revelados a ele. Que desdobramentos aguardam o filho de Jessé? Ele se perguntava, ciente de que cada passo dado em fé o conduziria mais perto da promessa que Deus havia feito a ele e a Israel. O próximo capítulo estava prestes a se desenrolar. Davi e seus valentes avançaram pelas colinas, longe de Keila, buscando refúgio nas florestas de Zif, uma terra repleta de segredos sussurrados pelo vento. A natureza vibrava ao seu redor, mas Davi sentia que a pressão sobre seu coração aumentava. O eco da traição ainda ressoava em sua mente, e sua confiança em Deus era desafiada. Enquanto se estabeleceram em uma caverna, Davi orou fervorosamente. Ó Senhor, Tu sabes a aflição do meu espírito. Ajuda-me a discernir a Tua vontade neste vale de sombras. A resposta, embora não audível, chegava em forma de um profundo senso de paz. Ele lembrou-se das palavras do Senhor dizendo que, mesmo no deserto, estaria sempre com ele. Nessa caverna, Davi refletiu sobre sua vida e os caminhos que o levaram até ali. Alguma vez imaginou que sua luta pela coroa de Israel o levaria a se esconder das mãos de Saul? A cada revés, ele se lembrava da unção recebida através de Samuel. Tu és o escolhido do Senhor, ecoavam as palavras do profeta. Essa promessa não estava perdida, mesmo diante das circunstâncias desafiadoras. Enquanto a noite caía, um mensageiro do Senhor se apresentou em forma de misericórdia, trazendo notícias e ânimo. Davi, o Senhor não te abandonou. Ele te enviou aqui para te preparar para o que ainda está por vir. O jovem valente que trazia a notícia olhou profundamente nos olhos de Davi e continuou. Os filisteus avançaram novamente. Os habitantes de Keila permanecem sob a opressão, e a mão do inimigo ainda se levanta contra eles. Davi, sentindo seu coração queimando de compaixão,
levantou-se decidido. E, se o Senhor nos deu a vitória uma vez, Ele pode fazê-lo novamente. Devemos retornar e ajudar nossos irmãos, mesmo que a traição nos tenha ferido. Assim, ele se preparou para a jornada de volta a Keila. Ao se aproximar da cidade novamente, o medo invadiu seu coração, mas uma certeza invadia sua alma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sussurrou, acreditando nas promessas eternas de Deus. No entanto, ao entrar em Keila, Davi percebeu que a cidade ainda respirava sob a sombra da angústia. Eles não podiam esquecer das traições, e a preocupação florescia entre os cidadãos. Ao ser visto no centro da praça, os murmúrios aumentaram. Alguns olhavam confusos, outros esperançosos enquanto Davi se dirigia a eles. Povo de Keila, disse ele com a voz firme, venceremos essa batalha sob a mão de Deus. Voltamos a ajudar nossos irmãos porque nossa confiança não é apenas em homens, mas no Senhor dos Exércitos. Nesse momento de fervor, um dos anciãos se levantou, olhos cheios de lágrimas. Ó Davi, a fidelidade que você tem demonstrado não é comum neste tempo de traições, mas sabemos que a ameaça de Saul ainda está sobre nossas cabeças. O que faremos se, ao nos unirmos a você, formos destruídos? Davi buscou a Deus mais uma vez em oração. O céu pareceu escurecer, e uma nuvem escura pairava sobre eles. De repente, a voz do Senhor ecoou em seu coração com a autoridade que ele conhecia bem. Serás como um farol na escuridão, e aqueles que confiarem em mim não serão apegados à sombra do medo. Sentindo a presença do Senhor, Davi fortaleceu sua decisão. Levantemo-nos, portanto, que a canção da vitória seja o nosso testemunho. Se o Senhor é conosco, não há inimigo que se levante contra nós. Ele sentiu o fervor crescendo entre seus homens, e deixou que a certeza da vitória fluísse em seus discursos. Mas, em meio à retórica do encorajamento, uma dúvida persistia em seu coração. Enquanto as tropas se preparavam para a batalha, Davi ponderou: o que ainda estou prestes a descobrir nesse plano divino? A expectativa crescia, e a revelação do que estava por vir tornava-se palpável. E assim, enquanto a esperança brotava entre os habitantes de Keila e os valentes de Davi, um novo desdobramento na história se apresentava, trazendo à luz o que Deus tinha guardado em segredo. Uma mensagem de fidelidade que não se desvanece diante da traição, e uma promessa que ecoava através dos séculos. Que segredos o Senhor revelará a seu povo? Pensou Davi, enquanto a batalha se aproximava, ciente de que o plano soberano de Deus sempre prevaleceria. Com os ânimos elevados e o fervor no coração, Davi conduziu os seus valentes aos portões de Keila, onde a esperança e o medo se entrelaçavam nas expressões dos cidadãos. A batalha estava prestes a ser travada, mas antes ele sentiu um impulso divino. Reuniu-os em uma clara manhã, o sol nascendo como um símbolo de nova luz sobre suas vidas. Ó irmãos! Davi começou, sua voz ecoando com força. Não lutamos apenas contra carne e sangue, mas contra potestades que desejam oprimem e tornam o povo de Deus cativos. Hoje, em nome do Senhor dos Exércitos, levantaremos nossas armas. Ele que já nos deu vitórias, nos concederá força para vencer novamente. A multidão começou a murmurar em aprovação, sentindo a força das palavras e a autoridade que Deus conferira a ele. No entanto, a dúvida pesava sobre Davi. Ele lembrou-se da oração em busca de direção, e sabia que a decisão de atacar ou esperar precisava ser guiada pela sabedoria divina. Nervoso, ele dirigiu-se ao Senhor novamente. Ó Deus, qual é a tua vontade? Não quero seguir meus próprios planos, mas os teus. Se é a tua vontade que avancemos, revela-nos este caminho. Enquanto orava em um canto reservado, as florestas ao redor pareciam sussurrar como se a natureza estivesse atenta às suas súplicas. E então, uma sensação forte e clara tomou conta de seu ser. A vitória virá.
mas não como esperas, pensou ele, reconhecendo um novo nível de entendimento que se abria diante dele. Com renovada fé, Davi voltou onde estavam seus valentes. Ele levantou as mãos, e os olhos dele se fixaram nele, em um misto de expectativa e temor. Deus fez a promessa e ele a cumprirá. Porém, o caminho para essa vitória exige um sacrifício. Temos que nos preparar não só para a batalha, mas para o que virá a seguir. A opressão não acabará apenas com espada de ferro, mas com um coração aberto e obediente ao Senhor. Com isso, Davi ordenou que cada homem se preparasse não só para armamentos, mas para um dia de jejum e oração buscando orientação. Vamos nos humilhar diante de Deus, Ele nos guiará, gritou, e o povo se uniu ao clamor, suas vozes ecoando nas colinas e florestas, elevadas ao céu com aparente sinceridade. A palavra de Deus não tardou a chegar. Na calada da noite, enquanto todos oravam, Davi sentiu um peso no espírito que indicava a proximidade de uma decisão que mudaria seu destino. O Senhor estava prestes a revelar. Quando a madrugada surgiu, um novo mensageiro, reconhecido apenas como um dos valentes leais, chegou a Davi com a face radiante. O Senhor falou comigo, disse, e todos se alinearam, ávidos por ouvir. A vitória virá quase sem esforço. Ataquem o inimigo de surpresa e confiem na mensagem que eu trouxe. O Senhor preparou suas almas para um avivamento após a vitória. Um novo modo de adorar virá a Israel, e a adoração verdadeira será o que nos conduzirá. Davi recebeu as palavras com temor e reverência. Aquilo de fato estava além de um plano militar. Era uma instrução divina que preparava não só aquele momento, mas o futuro do povo. O que significava essa nova fase? Ele sentia que Deus estava revelando mais do que o simples ato de vencer um inimigo. Confiando na orientação recebida, ele convocou os homens e compartilhou o que ouvira. A expectativa encheu o ar, e a certeza de um milagre divino começava a solidificar as esperanças. Mantenham os seus olhos fielmente na promessa do Senhor, e suas esperanças em suas promessas, Davi declarou. E enquanto os guerreiros se preparavam, a atmosfera mudava. A luta estava prestes a começar, mas mais do que uma batalha, Davi soube que estava diante do início de algo sobrenatural. As nuvens da incerteza começaram a se dissipar, mas um novo mistério permanecia. Que segredo Deus está prestes a revelar através de nossa obediência? Pensou Davi. Enquanto o clangor das armas ecoava, ciente de que o próximo passo no plano divino seria monumental. Com esta expectativa quentinha e inabalável, o povo de Deus se moveu, não só em direção à batalha, mas à promessa de um novo amanhecer. Ao romper da aurora, Davi e seus valentes encontraram-se reunidos em torno de um altar improvisado, erguido sob os primeiros raios de sol. As armas estavam polidas, o espírito elevado, mas, acima de tudo, o clamor ao Senhor preenchia o coração de cada homem. Davi se levantou, a expressão sombria, mas firme. Ele sabia que a jornada para a batalha não era apenas uma luta contra inimigos visíveis, mas uma batalha espiritual que exigia a mais profunda devoção. Hoje, não seremos apenas guerreiros, proclamou Davi, mas servos do Altíssimo, dispostos a glorificá-lo em toda a ação. Que a nossa voz seja uma oferta de adoração. E assim, cada um dos valentes cercou o altar com orações fervorosas, pedindo por proteção e orientação divina. O vento soprou com suavidade, como se a própria terra reconhecesse a presença do Senhor. Em meio a essa atmosfera de santidade, um silêncio profundo caiu, e a presença de Deus tornou-se palpável. Davi sentiu seu coração pulsar em uníssono com a vontade divina, e soube que estavam prontos. Sigam-me, o Senhor já nos deu a vitória. Com essas palavras, Davi liderou a marcha em direção ao campo de batalha. Ao se aproximarem de Keila, um sentimento de expectativa pairava no ar. O povo, que há muito sobrevivia sob o medo da opressão, começou a se reunir em torno dos guerreiros. Davi, percebendo a multidão à sua volta, ergueu a voz mais uma vez.
Aqui estão os valentes de Deus. Ele está conosco, e a nossa oração será a nossa força. Quando formos ao campo, faremos isso com um canto de louvor nas nossas bocas. Os valentes ergueram suas armas, e juntamente com os cidadãos, entoaram músicas que ecoaram montanha acima, uma oferta de adoração ao Senhor. E quando o estrondo da batalha começou, ao invés de gritos de guerreiro, as vozes do povo se elevaram em adoração. Davi, com sua harpa em uma mão e com a espada na outra, cantava com fervor, e a melodia da vitória fluía como um rio em meio ao caos. O inimigo, confuso e desorientado pela inesperada abordagem, foi apanhado de surpresa. O som de adoração impregnou o ar, e à medida que a batalha avançava, a presença de Deus tornava-se cada vez mais evidente. Os valentes lutavam não apenas com a força de seus músculos, mas com a fé que, como uma armadura, os protegia. Cada corte da espada e cada passo em direção ao inimigo pareciam marcados por uma sabedoria sobrenatural, como se fossem guiados por mãos invisíveis. E então, por um momento intenso, Davi viu uma luz acima do campo de batalha, iluminando os rostos de seus homens. "Avante! O Senhor está conosco!" bradou Davi, e a luz bruxuleante pareceu dirigir-se para os inimigos, enchendo-os de temor. Cessando seus ataques, o pânico se espalhou como fogo em um capim seco. Davi decidiu que era hora de intensificar a adoração, e em uníssono todos começaram a cantar um cântico novo. "Grande és tu, ó Senhor, sempre fiel. Com a tua mão nos guias, e com a tua força somos mais que vencedores." Ecoou pelo campo, vibrando nos corações dos israelitas. O estrondo da batalha foi substituído pelo eco da glória de Deus, e os inimigos, abalados pela manifestação do poder divino, começaram a recuar. Assim, a vitória foi garantida não apenas pelo braço forte dos homens, mas pela graça e poder de Deus que se manifestou através da adoração. Quando o sol se pôs, a terra de Keila estava livre da opressão, e as vozes do povo se uniram em um grande cântico de louvor e gratidão. No entanto, em meio à celebração, Davi sentiu um peso no coração. O Senhor nos deu esta vitória, mas o que mais Ele está preparando em meio a essa adoração? Pensou. Ele não podia ignorar o sussurro divino que ainda ressoava em seu espírito, e uma nova mensagem se formava nas profundezas de sua alma. A história de Israel estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Talvez esta vitória seja apenas o começo de um caminho que nos levará a algo extraordinário, ponderou ele, enquanto retornava com seus valentes, prontos para viver não apenas uma nova era de liberdade, mas um novo nível de adoração ao Senhor, revelando assim que tudo tem um motivo na soberania divina. A celebração em Keila se estendia sob o céu, que agora se tingia de dourado e laranja, refletindo a alegria do povo. Davi, cercado por seus valentes e pelos habitantes da cidade, sentia o pulsar da vitória em cada coração. Enquanto as vozes se elevavam em louvor, no entanto, um novo pensamento começou a germinar em sua mente. O Senhor havia prometido grandes coisas, e a recente vitória poderia ser apenas um precursor de algo ainda mais magnífico. Davi se retirou por um momento para orar. Ó Senhor, agradeço-te pelas vitórias que concedeste a nós hoje. Ele clamou em seu espírito. Mas o que vem a seguir? Qual é o teu plano para Israel e para mim? Enquanto a brisa suave dançava ao seu redor, uma visão se formava em sua mente. O povo reunido em torno de um altar, não mais sob a opressão, mas como uma nação unida sob a bandeira do Senhor. Davi viu não apenas a libertação de Keila, mas a possibilidade de um avivamento em todo Israel, onde o povo adoraria a Deus em espírito e em verdade. A adoração se tornará a nossa arma mais poderosa, ele sussurrou, consciente de que a verdadeira conquista não se tratava apenas de derrotar inimigos, mas de restaurar o relacionamento entre o povo e o seu Deus. Um sentimento profundo de responsabilidade lhe pesava no coração. Como o futuro rei,
Ele sabia que estava chamado não apenas a governar, mas a guiar os israelitas a um novo entendimento de quem era Deus em suas vidas. Quando Davi voltou à multidão, a animação começava a diminuir. As pessoas olhavam para ele com esperança e expectativa nos olhos. Ele se pôs de pé, a adoração ainda ressoando na atmosfera, e anunciou: Irmãos e irmãs, a vitória que o Senhor nos deu é um sinal do que está por vir. Não celebremos apenas o alívio desta luta, mas preparemo-nos para um novo amanhecer. A multidão se silenciou, pendendo para ouvir a sua mensagem. Nosso Deus desejava que fôssemos um povo separado, um povo que o adorasse com todo o coração. É hora de retornarmos ao Senhor com sinceridade e devoção. Vamos fazer da adoração a nossa configuração diária. A resposta foi um clamor coletivo de aprovação, combinando-se em unidade e fervor. Mas, por baixo da festa, uma nova sombra começava a se formar. A notícia de sua vitória em Keila chegara rapidamente aos ouvidos de Saul. O coração do rei, já tomado pelo ciúme e pela raiva, começou a urdir planos sombrios. Ele convocou seus conselheiros e declarou: Davi não pode prosperar. Ele é uma ameaça, e preciso eliminá-lo antes que ele crie uma resistência sólida entre a nação. Seus homens acenaram em concordância, mas a mente de Saul estava obscurecida pelas trevas. Enquanto isso, Davi sentia a pressão da responsabilidade em seus ombros. O Senhor o havia livrado de Saul antes, mas, desta vez, a conquista recém-alcançada fez com que ele se perguntasse: Saul se tornará não apenas um perseguidor, mas um verdadeiro inimigo de todo um povo. O que faremos agora? Ele sabia que se não estivesse atento, algo calamitoso poderia acontecer. Davi reuniu novamente seus homens, e o semblante decidido trouxe calma aos ânimos. Saul vem em nossa direção, e não podemos ficar à mercê de suas maquinações. Precisamos nos mover e buscar refúgio em lugares seguros. Mas uma preocupação profunda se espalhou entre eles. O que acontecerá com os inocentes de Keila se deixarmos a cidade? A preocupação pesava no ar. Vamos orar por orientação, Davi disse, erguendo as mãos aos céus. Se o Senhor quiser, revelará o que devemos fazer a seguir. A oração fervorosa uniu os guerreiros e os habitantes da cidade. A atmosfera estava carregada de tensão, mas também de expectativa. Quando se clama ao Senhor, sempre há a esperança de resposta. Enquanto as vozes se uniam ao clamor coletivo, a luz da manhã começou a brilhar. Um novo dia havia chegado com a promessa da presença de Deus. E então, a resposta veio na forma de uma forte convicção no coração de Davi. Ele levantou-se e disse: Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas de acordo com a resposta que nos deste, precisamos de um plano. Vamos nos organizar e preparar o caminho para Saulo. Precisamos nos mover. A salvação do povo está em risco, e o que fizermos agora deve ser guiado pelo Senhor de forma clara. Assim, com a vez de Davi crescia cada vez mais, uma nova jornada de desafios e revelações se preparava. Como o Senhor transformará essa adversidade em um propósito que glorificará seu nome? Ele questionou, ainda emaranhado nos mistérios da soberania divina. Com a presença de Deus como farol, Davi reuniria não apenas o exército, mas a fé de uma nação em busca de redenção. E assim, no horizonte dos desdobramentos, a expectativa de Davi aumentava. Como Deus nos conduzirá através desta nova fase? As perguntas pairavam no ar, mas a certeza de que cada passo era parte de um plano maior se firmava em seu espírito. O próximo capítulo da história ainda estava por se revelar, e a sina de Davi e sua nação aguardavam a manifestação do propósito divino em um mundo que ansiosamente esperava pela luz da promessa.